Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e hoje com a terceira e última parte da Era Vargas. Bem, na parte anterior terminamos falando que Vargas foi enxotado do poder, assim como ele chegou lá através de um golpe, mas aqui ele decide fazer do jeito certo, concorrendo às eleições de 1950. Junto com ele participaram também o Eduardo Gomes, o Cristiano Machado, o João Mangabeira e o próprio Vargas, é claro, cada um pelo seu próprio partido. Aqui eu coloquei o resultado da eleição, mas se você quer saber mais sobre como ela ocorreu, eu vou deixar um link na descrição de um artigo falando um pouco sobre. O que vai interessar para essa aula é que o Vargas ganhou. Ele se torna presidente, porém, ao contrário da época do Estado Novo, o seu poder aqui é limitado. E como o Vargas tinha ali a fama de gostar de um golpe, dessa vez o pessoal ficava em cima dele e não deixava ele sair da linha. Em 1952, no segundo ano de mandato, porque no primeiro ele ainda estava se acostumando com essa nova política, ele lança a campanha pela nacionalização do petróleo brasileiro, com o slogan "O petróleo é nosso". O que seria isso? Bem, existem muitos países que adoram roubar petróleo dos outros, que nós não vamos citar os nomes aqui, Estados Unidos. Então, o Vargas queria justamente proteger o nosso petróleo, Ele queria nacionalizar isso para que só o Brasil pudesse extrair e produzir o petróleo que está em área nacional. Nada mais justo teoricamente. Com a aprovação do projeto, ele cria a Petrobras em 1953. E sim, é a mesma empresa que existe até hoje. Vargas enfrenta uma forte oposição de políticos e jornalistas, que o acusavam de corrupção e de governar somente para os ricos. Assim, o homem que outrora foi chamado de o pai dos pobres, agora estava sendo chamado de a mãe dos ricos. Essas reuniões onde os políticos e os jornalistas discutiam contra o Vargas, onde eles conspiravam contra eles, acontecia principalmente no bairro Galeão, e por isso ficaram conhecidas como República do Galeão. Bem, e nesse contexto de oposição ao Vargas, não podemos deixar de citar o Carlos Lacerda, que se auto-intitulava como o Povo. Ele era dono do jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro e era o principal opositor de Getúlio, que usava o seu jornal para fazer ataques diretos ao presidente. Como o jornal era dele mesmo, ele falava o que queria, não estava nem aí, e de 9 em cada 10 matérias era ele falando mal do Vargas. Em 5 de 8 de 1954, esse cara é vítima de um atentado e leva um tiro de raspão no pé. Porém, o Major Rubem Vaz, que estava acompanhando ele naquele momento, também foi atingido com 2 tiros, e este infelizmente morreu a caminho do hospital. Esse evento ficou conhecido como o atentado da Rua Tonelero, por razões óbvias, ele ocorreu nessa rua. Carlos, é claro, culpou Vargas pelo crime, e as investigações comprovaram o envolvimento de Getúlio no atentado, o que agravou a crise política e social que já estava por causa da oposição, pois agora os militares também estavam contra Getúlio pela morte do Major Rubens. Os militares então pressionam Vargas para que ele renuncie e ele responde: "Somente morto sairei do catete". E é exatamente isso que acontece. Vargas se suicida em 24 de 8 de 1954, deixando uma carta. Agora eu irei ler a carta que Getúlio deixou antes de se matar. "Deixo a sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados, todo o bem que pretendiam. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida,
sistemática e escantarosa. Acrescenta-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam, a felônia de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês, e a insensibilidade moral de cícaros que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra a minha pessoa. Se a simples renúncia ao posto a que eu fui levado pelo sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. Mas tal renúncia daria apenas ensejo pátrio. Com mais fúria, persegui-me e humilhai. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia às caças privilegiadas. Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor, não de crimes que não cometi, mas de poderosos interesses que contrariei, ora porque se opunham aos interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente os pobres e mais humildes. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos, que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me conforto em sua amizade. A resposta ao povo virá em breve. Bem, esta foi a carta que Getúlio deixou no seu leito de morte, que você pode encontrar totalmente inteira na internet, caso queira ler depois. Seguindo, o suicídio do Vargas reverteu a opinião pública, que ora estava quase toda contra ele. As pessoas saíram em defesa de Getúlio. Com isso, o Carlos Lacerda, que é o que sofreu o atentado, e outros opositores tiveram que fugir do Brasil a fim de evitar represálias depois do acontecido. Bem, pessoal, com isso encerramos essa história da Era Vargas, que foi um homem, embora muito polêmico, trouxe grandes avanços para o Brasil, seja para melhor ou seja para pior, e é uma importante figura histórica que provavelmente ainda estudaremos por muitos e muitos anos. Se você gostou do vídeo, eu peço que compartilhe, nos siga no Instagram e até a próxima.